Você pode abrir seu smartphone na Bíblia, ou lê-la em papel, ou acompanhar aqui que o Elton vai colocar ali o Salmo 42. Mas antes dele colocar, enquanto ele coloca aí, eu queria dizer que esse Salmo 42 ele é uma unidade poética com o Salmo 43. Aqui não aparece o autor, mas provavelmente, não está dizendo, mas provavelmente é dos filhos de Coré, ou Corá. Uma turma que foi fiel, porque a primeira, quando se rebelou com Moisés, morreu um monte de gente dessa família. Mas ele está inspirado pelo Espírito a escrever de alguém que está numa berlinda, alguém que está passando por uma dificuldade, alguém que está passando por um momento de crise, de desespero, e alguém que está precisando de um livramento, alguém que está precisando da presença do Senhor. Eu não sei o estado em que você se encontra, mas tanto você e eu precisamos da presença do Senhor. Amém? Vamos lá. Como eu disse, essa unidade. Então, vamos lá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Curva sua fronte. Obrigado, Senhor, pela tua palavra manifestada, revelada a nós, pelo louvor que podemos salmodiar ao Senhor, cantando com alegria de coração, pela presença do Senhor no nosso meio. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa adoração. E fala aos nossos corações por intermédio da tua palavra, porque o meditar do nosso coração, que as palavras venham de encontro também à nossa necessidade. Nos encoraja, nos exorta, nos anima e nos enche de fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Seja abençoada a tua igreja, as famílias do teu povo. Visita aqueles que estão em crise emocional ou passando uma crise conjugal, familiar, qualquer outro tipo de dificuldade, aflição e crise. Traz, Senhor, livramento. Traz, Senhor, refrigério à alma dos nossos irmãos. Traz cura naqueles que estão enfermos. Sara os doentes. Senhor, renova as forças de cada um e revigora a fé de cada um, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Este salmo, a gente percebe logo, porque tem uma repetida construção
de perguntas que o salmista está passando um momento desfavorável na sua vida. Um momento de abatimento, um momento de desânimo, um momento de frustração, de desespero. A princípio, eu posso dizer que a gente pode perceber uma explosão de sentimentos e emoções nesse salmo. Eu acho que qualquer um de nós, passando por uma crise indesejada, nós podemos manifestar qualquer tipo de sentimento, qualquer tipo de emoção. E a gente vê que são sentimentos intensos, são conflitos exacerbados, são alguns paradoxos, contrastes misturando-se de situações de tristeza com alegria. Né? A gente vê aqui o medo da pessoa que está afligida, a fé também se evidencia, a dúvida e a devoção. Tudo aí a gente pode encontrar nesse salmo. E tudo isso pode permear também a nossa vida em algumas situações e épocas que passamos. Haja vista esse momento de pandemia tem gerado crise em muitos irmãos, alguns de igreja, e alguns com lutos assim duríssimos. Nós entendemos aqui há pouco tempo a nossa irmã a Cristina, né, Ana Cristina, do pastor do reverendo Carlos Henrique, o Cacá. A gente vê que não é fácil a nossa vida. Temos passado por muitas dificuldades. Você e eu conhecemos alguém que provavelmente tenha morrido de Covid. Pessoa que nós queríamos bem, né? Outra irmã aqui da igreja, como é que ela é? Isabela, né? Não é isso? Então a gente vê que a dor não está muito distante de nós. Às vezes a dor nos atinge de maneira incisiva. E eu vejo que esse salmo é muito apropriado para os dias de hoje, onde estamos vivendo esses tempos, vamos dizer, de pandemia, de tempos de tristeza, de incerteza, tempo de crise familiar, de crise financeira, de crise política. Você e eu estamos vivendo nesse contexto nos dias atuais, e o salmista viveu, no contexto dele, uns momentos difíceis também. Nós não estamos imunes, nós não estamos isentos das aflições da vida. Nós precisamos do Senhor, porque não estamos incólumes à dor, às aflições, às lutas que cada um de nós ou estamos vivendo hoje, ou já vivemos, ou vamos viver ainda. Isso não tem jeito da gente negar. Então, eu vi uma curiosidade nesse salmo, que tem 9 perguntas interessantes aí, irmãos. Ele faz essas perguntas marcantes e desafiadoras. Na primeira está no versículo 2b. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Quando é que eu vou ter a oportunidade de estar na presença, na face, na intimidade com Deus? Essa é a primeira pergunta que tem nesse salmo. A segunda tem, enquanto me dizem continuamente, onde está o teu Deus? Alguém está querendo oprimi-lo. Lá no Salmo 43, ele dá uma dica de que faz-me justiça, pleiteia contra a nação, livra-me do homem fraudulento e injusto. Ele está sofrendo uma perseguição por esse homem fraudulento, por esse ímpio, por esse injusto, e às vezes essas dúvidas vêm para quem está sendo ameaçado. Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus nessa situação pelo qual você está passando? E você que serve a Deus, às vezes fica com um parafuso na cabeça, uma minhoca. Por que eu estou passando essa justiça? A pessoa está me defraudando, a pessoa está me perseguindo, o diabo está me acusando. É a mesma coisa quando chegou Jesus nas tentações lá, o diabo falou, você está com fome? Então transforma essas pedras em pães. Jesus podia transformar, mas era uma pergunta diabólica. Se és filho de Deus, outra pergunta diabólica para o Espírito que tinha falado dos céus, este é meu filho amado a quem me compraz. Você é filho de Deus? Romanos, interessante que Romanos 8,16 vai dizer assim, que o Espírito testifica com o nosso Espírito, o Espírito, letra maiúscula, né? O Espírito Santo, Deus, testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos
de Deus. Onde está o teu Deus? Você é filho de Deus? Onde ele está? Esse Deus que não se apresenta na hora que você mais precisa. Onde está esse Deus? E aí é esse misto, essa crise. E ele vai fazendo as perguntas. Onde está o teu Deus? Aí como é que nós vamos responder? Se as coisas estão dando tudo errado. Se nós pensamos que de 2020 para 2021 a pandemia ia passar, o novo ano ia chegar, nós íamos voltar à normalidade de todas as coisas, e está perdurando. Outras dificuldades estão vindo. Muita gente desempregada, muita gente com fome. Quando eu vou na Fercal distribuir aquela cesta, uma média de 100 por mês, irmãos. Chega gente lá, e gente depois me faltava a chorar, e me dizendo: pastor, arruma uma cesta que não tem nada, vai lá na minha casa, abre minha geladeira, abre minha despensa, não tem nada. Eu fico com a dó, mas eu já distribuí a quantidade a mais do que eu tinha na lista, e fica as pessoas pedindo, e eu fico assim. Onde está o teu Deus? Algumas delas são evangélicas, têm fé, e passando por necessidade. Onde está o teu Deus? Essa enfermidade que você está sofrendo, onde está o teu Deus? Essa falta de paz, essa depressão, essa tristeza, essa angústia, onde está o teu Deus? E o salmista está nessa profusão de sentimentos aqui. Como é que nós vamos responder? Já pensou? Você sai aqui essa semana, vai ao médico, faz um exame de rotina, um check-up, e o médico, na hora de entregar todo o diagnóstico, todo o exame, acusa lá um nódulo no seu seio e você está com câncer. Onde está teu Deus? Outra enfermidade qualquer. Aí você chega em casa de madrugada, liga uma notícia muito desastrosa, negativa, de alguém que é do seu círculo familiar, de intimidade, a pessoa faleceu. Onde está teu Deus? Então são muitos questionamentos, irmãos, que nós passamos nesses dias difíceis. E aí como é que a gente responde? Terceira e quarta pergunta, está no versículo 5. Por que estás abatido, a minha alma? A outra pergunta é: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que olvidaste de mim? Por que me esqueceu? Essa palavra. A gente fala muito no espanhol, olvidaste. Mas é o mesmo significado, perguntou. Esse Deus não está presente. Esse Deus não está se importando comigo. Esse Deus está longe. Ele esqueceu de mim. Então, por que te perturbas? E a sexta pergunta: por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Por que eu estou murmurando? Tem sentido, tem razão. Eu estou lamentando. Eu estou sendo oprimido, eu estou sendo esmagado. Eu estou sendo colocado num lugar, vamos dizer, desértico, ermo, onde Deus não está aí, Ele não está presente. E está aqui essa crise tremenda. E a pergunta vai se lamentando. No versículo 10, 11, repete a pergunta 2, 3 e 4. Os meus adversários me insultam dizendo, o teu Deus onde está? Gente, a situação não está fácil. E ele fala de novo: porque estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Olha a crise. Eu acho que se você estiver numa crise hoje, não está igual a do salmista aqui. Se você está passando por uma dificuldade, talvez esteja um pouco longe daqui. Eu queria que nessa noite a gente pudesse se ater aqui e destacar do versículos 3 a 6. Pode colocar aí, Wellington, fazendo favor? Nessa condição emocional do salmista, que é de abatimento, onde ele é inquirido na sua fé e na sua crença. Versículo 3, as minhas lágrimas, olha o alimento dele, tem sido o meu alimento dia e noite, enquanto me diz continuamente, o teu Deus onde está? As lágrimas dele, a dieta dele, tem sido choro constante, abatimento, que tem roubado o apetite dele, de tal maneira, ele substituiu o prazer da alimentação, da refeição, pela tristeza e pelo choro. Parece que o choro dura mais que uma noite, que nós conhecemos aquele versículo muito bem. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Parece que o choro dele é maior
do que o tempo de uma noite só. São dias que ele está passando por esse abatimento, que essa alegria não vinha pela manhã. A opressão ia continuar, o inimigo ia querer zombar dele, oprimir, e esses inimigos queriam vê-lo abatido e estavam se aproveitando da situação que ele estava passando, tentando abatê-lo, tentando tentá-lo com perguntas, desafiando a produzir provas contra o Deus dele. E perguntando: seu Deus não vai te socorrer, não? Seu Deus não se importa com você, não? Seu Deus está longe. Eu acho que esse seu Deus nem existe. Não posso vê-lo. Talvez seja uma infinidade de perguntas que permeavam essa crise, tanto da ação maligna do inimigo, talvez até diabólica, de pessoas conhecidas ou estranhas, ou pessoas fraudulentas, como do seu próprio interior. Porque ele vai começar a fazer a pergunta a si mesmo. Se a gente vê aqui, ele recorda no versículo 4, eu não sei qual que é o 4 aí, Wellington. Lembro-me dessas coisas dentro de mim, se me derrama a alma, e como passava, depois eu vou chegar aí, porque eu tenho que ver aqui. Pode deixar aqui. No versículo 4, ele vai dizer: lembro-me dessas coisas dentro de mim e me derrama a alma, de como eu passava eu em multidão de povo e guiava a procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Interessante que ele está tendo de recordar o passado, que está totalmente diferente nos dias de hoje, ou nos dias dele, dizendo que ele ia para congregar com a igreja, com o povo de Deus, que é importante a comunhão. Algumas pessoas estão se servindo de ótimos pregadores pela internet e estão achando que não precisam mais de igreja. Mas a palavra de Deus, que é bom e agradável os irmãos estarem em comunhão, viverem unidos, não é indispensável a presença com a congregação reunidas para louvar e adorar a Deus. Diz que ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Então, os irmãos que estão ouvindo pela internet, hoje não, né? Depois fala com o pastor isso aí. Passa a sua quarentena, passa a sua Covid, fique um pouco em casa, mas também venha congregar, que aqui na igreja ninguém está pegando Covid, não. Eu estou dando um decreto aqui, não sei se vale. Mas é importante, irmãos, estarmos unidos em tempos difíceis também, buscarmos juntos, orarmos juntos, louvarmos juntos, agradecermos juntos, orar uns pelos outros, sem mandamentos da mutualidade à vontade. Então o salmista sente-se esmagado no seu íntimo, ele apela pela memória daqueles momentos de triunfo, quando ele subia ao templo, as procissões, que iam à casa de Deus adorar, para o culto, juntamente com o povo de Deus. Talvez esse autor aqui, esse salmista, está pensando na grande festa religiosa que eles tinham, quando a arca fora levada para Jerusalém, e um momento de honra, de glória, de adoração, de louvor, ou outra festa qualquer que podia estar acontecendo naqueles dias. Eu gostei muito do Isaac cantando aqui, era da Corsa, né? Junto. Depois nós vamos cantar, viu, Isaac? Ele está lá dentro. Que louvor. Da boca dos pequeninos saiu perfeito louvor. Então, irmãos, quando as situações forem adversas, forem confusas, forem desanimadoras, forem abatedoras, forem desesperadas ou desesperançosas, nós podemos entender que nós podemos seguir aqui um roteirozinho do salmista. Primeira aplicação que eu queria fazer nesse texto, diante das adversidades que você e eu ou alguém passa, é que derrame a sua alma ao Senhor, ouvindo suas emoções e sentimentos do coração na presença do Senhor. Você e Deus conversa consigo mesmo, examinando o seu próprio íntimo.
Depois eu vou falar alguma coisa de coração, porque às vezes a gente não pode consultar o nosso coração. Jeremias diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu estou falando assim, é que quando você está purificado diante do Senhor. Então, primeira aplicação, tenha um alto diálogo. Você já conversou com você mesmo? Parece uma coisa louca, né? Mas é bom, às vezes, dizer para Deus que você não está sentindo muito bem. Que você está sentindo uma necessidade do Senhor ser presente em certas situações da minha vida. O alto diálogo, ele fala consigo mesmo, porque você está tão triste, tão abatido a minha alma. Ele fala consigo mesmo. Já viu que ele não fala isso para Deus? Não fala isso com outras pessoas, mas ele fala consigo mesmo. Parece uma terapia diante da situação que ele está passando. Por que estás abatida? Que loucura, a gente podia dizer, falar consigo mesmo. Mas isso é bom de vez em quando, irmãos. Você refletir. Alguém já falou consigo mesmo? Sobre as coisas de Deus? Ou sobre Deus mesmo? Ninguém? Eu tenho tentado exercitar, então sou o único louco aqui. Perguntando algumas questões que acontecem na minha família, com meus filhos, comigo mesmo, com essas pessoas que precisam muito de ajuda. E eu falo, às vezes, comigo mesmo. Nesse caso aqui, ele não está falando com Deus. Ele fala sozinho, ele tem um alto diálogo. Ele tenta entender a essência daqueles sentimentos, naquele meio da turbilhão de crise pelo qual ele está passando, esse tsunami de emoções. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz assim, ele faz uma pregação e ele fala assim, faz uma reflexão sobre esse assunto. Faz uma reflexão de situações que você está passando. Ele diz que a primeira coisa que ele aprendeu com o salmista foi controlar a situação, falando consigo mesmo e dirigindo a si mesmo palavras de introspecção, de intimidade, aprender a ter intimidade com Deus e falar com Ele mesmo. E algumas situações da vida onde a gente está em depressão espiritual, na tristeza, na angústia, na aflição, na dor, nós precisamos falar conosco em voz audível. O que está acontecendo comigo, Senhor? Por que está abatido? Por que eu não estou entendendo a situação? Por que eu não tenho sabedoria para gerir certas circunstâncias da minha vida? Por que eu não estou tratando melhor a minha família nesses tempos de pandemia? Por que pessoas me insultam, demonstram fraqueza, falta de fé e ainda me acusam? Fala consigo mesmo, com voz audível. Segundo lugar, primeiro, alto diálogo. Segundo, você deve lembrar quem é Deus, o que Deus é, e o que o Deus fez, e o que Deus se comprometeu a fazer. Quem é Deus, quem Deus é, o que o Deus fez e o que Deus se comprometeu a fazer. Isso é muito bom, sabia? Eu acabei de fazer uma afirmação aqui de Romanos, que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E aí você precisa ter uma grande percepção das situações desafiadoras que você está passando. Então desafia você mesmo. Desafie outras pessoas, porque você tem um Deus grande. Desafie o diabo também, que vem te acusar. Que um Deus que morreu na cruz, morreu pelos seus pecados. Às vezes a pessoa carrega um pecado e se sente culpado, oprimido, e já até confessou, já até se arrependeu. Mas aquilo parece que fica na mente, e de vez em quando o inimigo incita querendo colocar dúvida e colocar que você é o pecador miserável que cometeu aquele pecado. Porque você tem que afirmar de que Deus morreu na cruz em seu favor, carregando sobre o madeiro todos os seus pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Desafia o diabo, o mundo inteiro,
Porque o próprio Espírito, é Romanos 8,16, irmão. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E você pode dizer em voz alta: eu ainda vou louvá-lo. Ele é o meu Deus. Ainda vou louvá-lo. Ainda vou agradecer, ainda vou adorar. Porque eu tenho esse Deus poderoso que se importa comigo, que me fez filho dele, um pai que me ama. E às vezes o seu coração está dizendo todos os tipos de pânico. Oh meu Deus, nunca vai ficar melhor. Já está na metade do ano 2021, está rompendo, né? Julho está acabando. A pandemia não acabou, meus problemas se agravam, os acontecimentos são negativos. Como fica Deus nessa história? E você começa a murmurar: oh Deus, ó céus. É aquela hiena, né? Murmuradora. Onde está Deus nessa história? Talvez você precise parar de ouvir outras vozes, ou vozes da mídia. Cuidado, hein, irmãos? Fica muito ligado, você vê aí só coisa ruim passando na televisão. Aí fica te impressionando. Impressionando e pressionando. Vai para a igreja não, que você vai pegar Covid no meio do caminho. Ou com os irmãos. Cuidado. Vozes negativas. Você vê tanto noticiário ruim, de morte, não vê de cura, de gente sendo sarada, de medicamento fazendo efeito, ouve mais histórias negativas que você fica impressionado. Para de ouvir as vozes da mídia, do inimigo, da sua carne. Talvez você precise derramar a sua alma. E por último, irmãos, reordene sua esperança. Elton, Salmo 103, os primeiros 4 versículos. Olha o que o salmista vai dizer aqui no Salmo 42. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Vai louvar, vai bendizer, vai glorificar ao Senhor. Bendiz a minha alma, o Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Olha os benefícios aí. Quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Bendiga o nome do Senhor, adore o Senhor, agradeça ao Senhor, engrandeça e honre o nome dEle todos os dias da sua vida. Bendize. Entender que Deus deu-nos benefícios para que a gente não esqueça. E lembre, nós já temos a bênção da justificação. Deus levou sobre si no madeiro todos os nossos pecados, nos justificou, nos tornou justos. Nós que éramos indignos, pecadores, merecedores da ira divina, já nos redimiu. Redimiu. A redenção aqui é como tirar alguém da escravidão de Satanás e transportar para o reino do Filho do seu amor. Nos libertou do império das trevas. A bênção da adoção, somos filhos de Deus, amados por Deus. A bênção da futura ressurreição. Não precisa temer a morte, irmãos. É interessante que todos nós temos esse medo. Mas ao Senhor, preciosa é a morte dos seus santos. Para Deus é precioso. Para nós que estamos aqui no andar de baixo, nós não compreendemos essa dimensão. De que essa bênção da futura ressurreição, de que nós, quando morremos, estaremos na presença do Senhor e lá não haverá lágrima, não haverá luto, não haverá dor, e Deus enxugará toda lágrima, não haverá enfermidade. Para que tanto medo da morte? Porque nada pode separar do amor de Deus, nem principado, nem potestade, nem morte, por situação qualquer. É um Deus que a gente pode confiar. Não precisa ter medo de envelhecer. De sorte que a tua mocidade se renova dia a dia. Você vai ser renovado, porque você crê na palavra de Deus. Em Jesus nós podemos ter confiança. Ele estará todos os dias conosco. Então, irmãos, para encerrar aqui, eu creio que esse tempo é oportuno para você ter um alto diálogo com você mesmo. Para você falar com você mesmo. Para você lembrar de quem é Deus e o que Deus faz. E o que Deus é. E terceiro, para você reordenar sua esperança. Espera, pois, em Deus, pois ainda o
louvarei. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém.